Como segurar a ansiedade com pacientes que não trazem temas para terapia e a gente fica assim meio perdido? Meu nome é André Toso, eu sou terapeuta e doutor em filosofia e nesse canal eu ensino psicólogos a aplicarem a fenomenologia na sua prática clínica e se tornarem terapeutas mais seguros. Então, tem pacientes, né, que chegam para nós, começam o processo terapêutico e não trazem temas, não falam, não desenvolvem os temas como a gente esperava, né? E isso é um problema que aflige muito os psicólogos e principalmente aqueles que trabalham com a fenomenologia na sua prática clínica. A fenomenologia ela diz que a gente não pode ser muito diretivo, não pode interpretar, não pode tentar forçar a barra, né, com os pacientes para a gente continuar na suspensão fenomenológica ou na hipoxé, né? E como é que a gente faz então para conter a nossa própria ansiedade como terapeuta, né? Porque eu não sei vocês, mas eu sinto alguma ansiedade quando eu encontro um paciente que não fala, que não desenvolve temas, em que fica aquele silêncio profundo na sessão e muitas vezes, quando ele desenvolve algum tema, ele não consegue assim aprofundar e fica aquela terapia que parece não levar a lugar nenhum, parece que não tem direcionamento, né? Vocês já passaram por isso? Se vocês já passaram por isso, comentem aqui para a gente saber, né? Porque meus alunos, pelo menos, eles trazem muito essa questão. Eu já gravei alguns vídeos aqui no canal a respeito desse tema e hoje eu resolvi falar de como o terapeuta pode trabalhar a sua própria ansiedade. Ou seja, esse vídeo aqui é direcionado para você, psicólogo. Não só na sua prática clínica, mas na sua vida mesmo, na sua existência, de como é que você pode conter essa ansiedade por respostas ou por uma sessão que tenha mais fluidez, que aconteça de uma forma do seu agrado, vamos dizer assim, né? Porque, vamos ser sinceros, né? Uma sessão em que o paciente fala, troca, desenvolve, aprofunda temas, consegue nos dar um retorno daquilo que a gente pergunta com questões mais profundas, isso dá uma tranquilidade para o terapeuta, né? O terapeuta passa a fazer um trabalho muito mais tranquilo. A gente quando sabe que tem aquele paciente mais ativo, que quer se conhecer mais, né, que quer aprofundar temas, nós ficamos tranquilos, é leve atender esse tipo de paciente normalmente. E facilita, né, para a gente fazer a epoché, para a gente fazer a suspensão fenomenológica, porque normalmente a gente só precisa fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, colocar algumas frases pontuais e esse paciente já consegue, por ele mesmo, fazer o seu autoconhecimento. Isso acontece também, né, esse tipo de paciente, com pacientes que já estão há um tempo na terapia, já sabem como funciona e procuram fazer o seu autoconhecimento, procuram fazer o seu dever de casa, vamos dizer assim, né? Ele vai na terapia, a terapia tem 1 hora por semana, mas depois na sua própria existência, no seu próprio modo de ser na vida, ele se questiona, ele faz questionamentos, ele vai observando e traz isso para a terapia depois, né? Esse é o paciente dos sonhos, vamos dizer assim, né? Quando a gente tem esse tipo de paciente, fica fácil de trabalhar, fica mais fácil de fazer o manejo clínico, fenomenológico, né? Agora, e quando chega um paciente, né, como eu falei, que não desenvolve, não fala, e a gente fica ansioso com isso, né? Essa é uma dor dos psicólogos que me procuram, né, para supervisão e para conversar. Bom, o primeiro ponto que a gente precisa colocar assim bem claro é o que te incomoda nesse tipo de paciente. Você tentar uma compreensão daquilo que mexe com você nesse tipo de paciente. Podem ser várias coisas, né? Eu estou pensando aqui em uma que normalmente mexe com os psicólogos. É achar que a terapia não vai dar resultado e que aquele paciente não vai ficar na terapia, né? Então tem um medo muito assim primitivo do medo de perder paciente, né? Esse é um medo comum, né? Os terapeutas, os psicólogos, principalmente em início de carreira, né? Tem medo de perder paciente, né? Por quê? Seja pela questão financeira, seja pela questão de sentir que não é bom naquilo que faz, por conta da insegurança, né? O terapeuta ainda é inseguro, está iniciando a sua caminhada e aquele paciente para rapidamente a consulta, isso reforça a sua insegurança. Começa a pensar, eu não sou um bom terapeuta, eu não sei fazer o meu trabalho tão bem, né? E esse tipo de pensamento começa a reforçar a insegurança e cada vez menos pacientes ficam na clínica
e a pessoa às vezes está sujeito até desistir da profissão por conta desse tipo de coisa. Né? Então, essa ansiedade é uma ansiedade comum, que acontece muito com os terapeutas, né? Medo de perder paciente, medo de se sentir mal, de sentir que não é bom terapeuta, que não é bom profissional, né? São duas coisas que aparecem bastante, pelo menos nas minhas supervisões e pelo menos nas minhas conversas com os meus alunos, né? Então, esse é o primeiro ponto. Por que me incomoda esse paciente ficar em silêncio, não desenvolver, né? Se for uma dessas duas coisas que eu falei, né? O trabalho inicial é um trabalho pessoal do terapeuta, na sua terapia pessoal, na sua supervisão, né? De perceber, de ir percebendo que o trabalho dele tem valor, que necessariamente existem pacientes que não desenvolvem temas, existem pacientes mais silenciosos, que não aprofundam, e isso é um tipo, é uma característica de pessoa, de paciente, de ser no mundo, é uma forma de ser daquele paciente, muitas vezes, né? Às vezes até o paciente não tem uma depressão clínica, não está diagnosticado com nada, mas o modo de ser do próprio paciente é mais lento, é mais quieto, é de menos falatório, de menos aprofundamento, né? E a primeira coisa é a gente respeitar o modo de ser do nosso paciente e não ficar misturando com aquilo que a gente sente, com as nossas inseguranças, com as nossas incertezas, né? Que muitas vezes é o que a gente faz. Chega um paciente com um modo de ser mais quieto, com menos fala, com uma fala mais econômica, vamos dizer assim, e nós já começamos a pensar, o que eu estou fazendo de errado? Ou seja, eu já começo a me misturar com o modo de ser que é daquele paciente, que faz parte do modo de ser dele e que eu preciso aprender a respeitar. Né? E se eu não aprendo a respeitar o modo de ser do paciente, eu vou entrar com essas caraminholas, vamos dizer assim, né? Com esses pensamentos intrusivos que vão fazer com que eu me sinta menos bom terapeuta ou fazer que eu tenha medo de perder esse paciente. Então, respeitar o modo de ser do paciente é a primeira coisa. E para a gente respeitar esse modo de ser, para a gente chegar a esse ponto de ter um respeito por esse modo de ser que mexe com a gente, nós precisamos ser investigadores de nós mesmos, né? O primeiro ponto do método SPY, que eu ensino na minha mentoria, nos meus cursos. O terapeuta precisa ser investigador de si, conhecer a si mesmo para saber os seus medos, as suas inseguranças, as questões existenciais da sua própria vida, para que não deixe que isso interfira nesse respeito ao modo de ser do paciente, porque isso interfere. Tá? No outro extremo, pode ser a mesma coisa. Um paciente que fala muito, não para de falar, é verborrágico, e eu não gosto desse tipo de coisa. Né? Isso me deixa um pouco confuso, esse muito falatório, e eu começo a criticar esse paciente por ser dessa forma. Um exemplo aleatório aqui que eu estou dando. Né? E muitas vezes isso tem a ver com a minha própria história, com o meu próprio modo de ser, com a minha própria existência. Então, a gente tem que sempre estar equilibrando aquilo que é nosso e aquilo que é do modo de ser do paciente e que a gente tem que respeitar. Para fazer esse respeito, a gente precisa investigar nós mesmos e depois precisa fazer o movimento de silenciar-se, ou seja, a gente criar um silêncio interno para deixar aquele paciente ser quem ele é à vontade, sem os nossos julgamentos, sem a gente achar que ele precisa falar mais do que ele fala, sem a gente achar que ele precisa desenvolver mais, que ele precisa aprofundar mais. Isso é tudo achismo do terapeuta, né? Tá tudo dentro da nossa cabeça como terapeuta e não da revelação do próprio encontro com aquele paciente específico, né? Então, equilibrar aquilo que eu acho que deve ser o certo, aquilo que eu julgo que é uma boa terapia, com o modo de ser do meu paciente. Porque cada paciente é único, cada paciente é singular, cada encontro terapêutico é único e singular. Então não adianta eu achar que todo paciente vai falar, vai desenvolver, a terapia vai avançar assim lindamente. Não, isso não vai acontecer. Alguns pacientes está sujeito a ficar presa à terapia, ficar arrastada, ficar difícil de trabalhar. Né? E aqui mora o desafio. E um bom terapeuta gosta de um bom desafio, porque o bom desafio faz o terapeuta crescer. Olha, esse paciente mexe comigo. Eu sei que eu vou atender ele, diferente daquele que eu falei lá no começo,
e puxa vida, vai ser difícil, vai ser complicado. Eu não queria atender ele, estou com preguiça de atender esse paciente. Ah, não é possível que eu vou ter que atender esse paciente hoje. Ah, lá vem mais uma sessão arrastada, o paciente não fala. Essa 1 hora vai passar muito devagar. Desafio. Temos aqui um desafio. O que está acontecendo? Né? O que está acontecendo comigo que me sinto assim? O que está acontecendo com esse paciente que tem esse modo de ser? Né? E como é que eu posso fazer para não me sentir tão ansioso e tão mal quando eu vou atender esse paciente? Né? Então, investigador de si, silenciar-se, as duas primeiras coisas que eu falei. E a terceira é formação contínua, tá, pessoal? Formação contínua. Um terapeuta que não faz formação contínua, ele para no tempo. Ele fica preso em nós terapêuticos que não deixam ele avançar para um patamar superior na sua carreira. E como é a formação contínua de um terapeuta? Como deve ser a formação contínua? Formação teórico-prática, ou seja, ter teoria, saber a teoria, mais uma teoria voltada para a prática clínica, para o encontro terapêutico, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, supervisão, tá? Estar com terapeutas mais experientes, com mais bagagem, com mais rodagem, em um grupo, melhor ainda, porque você ouve diferentes abordagens, diferentes modos de estar na relação terapêutica e você aprofunda os seus casos, comparando com o caso dos outros também e também se inspirando no caso dos outros e com aquilo que o seu supervisor vai falar a respeito do seu caso. Supervisão, então. Terceiro ponto fundamental é o tripé, né, que eu chamo. Terapia pessoal, se conhecer melhor, se aprofundar no seu processo terapêutico, saber quem é você, terapeuta, que entra no investigador de si. Né? A terapia pessoal é um ponto-chave do investigador de si do método SPAR. Quem sou eu? Por que eu me sinto de determinado modo com determinados pacientes? Né? O que desperta em mim? Quais são os gatilhos que despertam em mim? E como isso está relacionado com a minha própria história, com as minhas próprias memórias afetivas, né? Como é que eu posso lidar melhor com essa ansiedade que me toma conta quando eu vou atender determinado paciente, que move esses gatilhos em mim? Esse, portanto, é o tripé terapêutico, né? A teoria prática, a supervisão e a terapia pessoal. Então a gente tem 3 elementos já aqui para vocês, né? O investigador de si, ser investigador de si, o terapeuta, silenciar-se internamente, né? E trabalhar com o tripé de formação terapêutica, tá? Esse tripé, pessoal, ele não é uma invenção minha, tá? Isso o Freud indicava nas suas formações como psicanalista. Então, tá na origem da psicoterapia o tripé de formação. Esse tripé de formação que eu estou apresentando aqui, tá? Então, não é invenção minha, é invenção do pai da psicanálise, do pai da psicoterapia, que é o próprio Freud, tá? E eu acho que nisso ele acertou. Ele pode ter errado em muita coisa, mas nisso aqui, eu diria que isso praticamente não é irretocável, não tem como a gente mudar esse tripé. Todo bom terapeuta precisa de teoria prática, precisa de supervisão e precisa de terapia pessoal, tá? A teoria prática é diferente da teoria intelectiva, puramente intelectiva, que não leva o terapeuta a lugar nenhum. Você ficar lendo livro, sabendo de toda a teoria, só sem colocar em prática na sua prática clínica, isso só enche a sua cabeça de conceitos e atrapalha a postura fenomenológica. A gente precisa estudar, saber o que a gente está fazendo, saber a história da psicoterapia, saber quais são as técnicas, tudo mais, mas para colocar em prática, para ver como isso se desenvolve na prática. A supervisão é outra coisa que, assim, sem a supervisão, o terapeuta se isola, ele vai se isolando e a tendência é que ele vai se sentindo cada vez mais ansioso e inseguro nos seus atendimentos. E sem a terapia pessoal, é um terapeuta que nunca se conheceu, que não aprofundou o seu autoconhecimento e, portanto, ele não vai conseguir ir em determinados lugares com aquele paciente que tem aquele modo de ser específico e vai ficar presa, a terapia vai ficar encalhada e isso vai trazer insegurança, vai trazer essa ansiedade. Tá? Outro ponto importante é o terapeuta fazer um trabalho de
não julgamento do seu próprio modo de atuar. Isso é muito interessante, tá? Nós, como terapeutas, a gente precisa o tempo todo estar investigando e tentando compreender como a gente pode melhorar o nosso trabalho, né? Examinando o que a gente está fazendo de errado, como é que a nossa postura pode melhorar, como é que a gente pode se desenvolver mais, estudar mais, fazer mais supervisão para ser melhores terapeutas. Isso é uma coisa. Agora, ficar julgando o modo como a gente é terapeuta, isso é muito mais uma invenção da própria cabeça do terapeuta, que não leva ele a lugar nenhum, a não ser a insegurança. Leva diretamente para a insegurança, né? Então, o terapeuta, antes de começar o atendimento com aquele paciente, fala: ah, mas ele não fala ou ele não desenvolve porque eu não estou sabendo como chegar até esse paciente. Não estou sabendo como destravar esse paciente. E isso muitas vezes, e na maioria das vezes, é besteira. Por quê? Porque se o modo de ser daquele paciente sempre foi daquele modo, sempre foi assim, com o pai dele, com a mãe dele, com os relacionamentos dele, com os amigos dele, por que que comigo seria diferente? Por que que na terapia ele chegaria e já se abriria de forma a aprofundar assuntos e ter uma capacidade de diálogo muito boa? Isso não existe, certo, pessoal? O que existe é o paciente chega com o seu modo de ser, eu respeito esse modo de ser e não julgo que sou eu, é culpa minha, é alguma coisa que eu estou fazendo errado por esse modo de ser do paciente. O modo de ser do paciente é do paciente. Eu tenho que respeitar esse modo de ser e procurar, com as perguntas abertas, com as vivências fenomenológicas, com uma série de coisas que eu ensino, né, para os meus alunos, a gente explorar mais, aprofundar mais, aprender a explorar e aprofundar mais. Mas isso não quer dizer que nós temos uma culpa desse modo de ser do terapeuta. Isso é quase um pensamento mágico do terapeuta. Tá? Então a gente precisa dar um passo atrás, olhar aquele paciente sem esses óculos já de julgamento, de como deveria ser uma terapia, de como que uma terapia deve se desenvolver. Muitas vezes a terapia se desenvolve de uma forma lenta, entediante, chata, tanto para o paciente quanto para o terapeuta. Mas em algum ponto acontece um aprofundamento e pode acontecer do paciente virar esse jogo e começar realmente a ter uma participação maior. Mas isso depende do paciente e da relação terapêutica, não depende do terapeuta em si, fechado, né, encapsulado. Não, depende dessa relação. E nesse não julgamento, o terapeuta ele vai fazendo uma diferenciação de dois conceitos que eu chamo de fusão e união. São dois conceitos de um psicólogo norte-americano chamado Peter Levine, que eu acho muito interessantes, né? Quando a gente tem a fusão, é quando o terapeuta ele se fusiona com a questão afetiva do paciente, né? Ele fica fusionado e não consegue mais enxergar o que é dele e o que é do paciente, né? Se a gente pegar 2 copos de água e colocar num terceiro copo, né, a gente já não sabe qual água é de um e qual água é de outro. Isso é uma fusão. E muitas vezes, afetivamente, isso acontece na terapia. O terapeuta mesmo já não sabe o que ele está sentindo, que é dele, e o que ele está sentindo, que é uma ressonância daquilo que o paciente está trazendo. E essa fusão ela é negativa para a prática clínica, porque ela distorce a visão que o terapeuta tem dele mesmo e do próprio paciente, né? E pelo não julgamento, a gente evita essa fusão e vai para o que o Peter Levine chama de união. Na união, eu fico no meu lugar, o paciente fica no dele e nós nos unimos para nos debruçarmos na existência do paciente, na afetividade do paciente. E juntos nós caminhamos unidos, né? E não fusionados, né? Então esse não julgamento, que é o quarto ponto que eu trouxe aqui, é fundamental para a gente não entrar nesse fusionamento que, inclusive, traz essa angústia normalmente para o terapeuta, traz esse incômodo de atender aquele paciente, porque ele acha que ele que está sentindo aquele tédio, ele que está sentindo aquela depressão de estar com aquele paciente, aquele modus mais rebaixado de estar com o paciente, quando na realidade aquilo vem do próprio modo de ser do paciente e nós não podemos nos misturar com isso, a gente precisa estar no nosso lugar. Mas que isso revela pontos em nós que nós precisamos investigar, com certeza.
Porque tudo aquilo que me incomoda diz respeito a algo em mim que está sendo acionado, algo que está sendo revelado, né? Então aí a gente vai para a terapia pessoal, a gente vai para o investigador de si, que é o primeiro ponto que eu falei, tá? Então já temos 4 aqui maneiras da gente lidar com a ansiedade desses pacientes que não desenvolvem. Investigador de si, silenciar-se, seguir o tripé formativo, né, da psicoterapia, o não julgamento, e agora a gente vai para o próximo, o quinto e último, que eu vou trazer aqui. Tem muito mais, mas eu vou trazer aqui aquilo que é possível trazer, tá, pessoal? No tempo de um vídeo que eu posso gravar. Então, o quinto ponto para a gente ter atenção é a paciência do terapeuta. A paciência é fundamental aqui para que o terapeuta não queira forçar a barra, né? Não queira, assim, tirar leite de pedra, como se diz, né? Às vezes a gente pega um paciente com esse modo de ser mais lento e aí o terapeuta ele não resiste, ele não aguenta, ele começa a jogar verdades na cara do paciente, né? Isso é um problema que você tem com seu pai. Isso aqui acontece por causa e consequência, foi isso que aconteceu. Ou seja, o terapeuta começa a revelar coisas para o paciente que às vezes podem ter um fundo de verdade, podem revelar uma realidade na vida e na existência do paciente, mas que o paciente muitas vezes não está preparado nem para ouvir, né? E aí ele foge da terapia, né? Ele resiste, ele não consegue ficar na terapia, né? O Freud tinha também, né? Hoje eu estou citando bastante o Freud, ele tinha o conceito de resistência, né? Que é aquilo que está no inconsciente do paciente, muitas vezes ele tem resistência a chegar lá. Ele não quer ver, ele não quer olhar. E muitas vezes esse paciente, esse terapeuta que não tem paciência para aguardar serenamente, zelar pelo encontro terapêutico, acompanhar esse modo de ser do paciente, ele começa a jogar verdades na cara do paciente que resiste, que se fecha ainda mais, né? E ou larga a terapia sem nem avisar, muitas vezes acontece isso, eu vejo isso em supervisão, a pessoa desaparece mesmo e não dá nenhuma explicação, ou se não, a pessoa se fecha mais e o trabalho fica ainda mais difícil depois de um tempo, né? Por quê? Porque o paciente não quer ver aquilo ainda. Ele não está nem pronto, nem preparado existencialmente para encontrar aquele sentido e aquela compreensão que o terapeuta já encontrou, acha que já encontrou, né? E quer imputar ao paciente, né? E aí começa a fazer muita interpretação, começa a jogar muita coisa, muita verdades, né? Na cara do paciente. Isso não funciona também, isso vai gerar mais dificuldade no vínculo, mais dificuldade na relação terapêutica, tá? Então, essas são as 5 formas de você lidar melhor com a ansiedade quando você atende pacientes que não falam, não desenvolvem, não aprofundam, tá? Ser investigador de si, silenciar-se, ter o tripé formativo bem estruturado, não julgamento e a paciência, tá? Eu poderia trazer muito mais, como eu disse, mas por hoje eu acho que já dá para vocês começarem a refletirem um pouco e examinarem esses assuntos aqui que a gente trouxe. Se você não subscreve ainda o canal, subscreva aqui, ajuda a gente a crescer. Mande para os seus colegas também, psicólogos interessados na fenomenologia na prática clínica. E muito grato aí. Também pode curtir o vídeo aqui, que isso ajuda bastante a gente. E comentar o que você achou, como é que você se sente quando chega um paciente assim, que não fala, que não desenvolve. Se você se sente ansioso, como eu me sinto muitas vezes também. E estou procurando seguir essas 5 recomendações que eu dou para mim mesmo, né? Eu não dou só para os meus alunos essas recomendações. Eu dou para mim mesmo porque eu ainda não cheguei assim no ápice dessas recomendações. Eu estou trabalhando em mim e com os meus pacientes e na minha prática clínica para que eu possa chegar a esse lugar de menos ansiedade quando eu tenho um paciente na minha frente que não desenvolve, que não fala, que fica em silêncio, que não aprofunda, tá bom? Grato aí por assistir mais um vídeo e nos vemos no próximo.